Quero agradecer ao Senhor por estarmos vivendo essa manhã. Meu Deus, 4 anos, gente. O tempo vai passando numa velocidade. A gente está quase saindo da primeira infância como família, como igreja. E pensar em tudo isso é pensar no porquê Deus nos chamou. Que missão é essa que Ele tem comigo e com você? Por que Ele nos conectou? Porque Deus, Ele sempre vai unir pessoas que tenham um DNA espiritual semelhante, que desejam coisas semelhantes. Não tem como dizer que as pessoas que você anda, você não tem sonhos, que você não tem anseios, que te conectem a essas pessoas. Você não consegue ficar muito tempo caminhando com alguém, se dentro de você os valores não são semelhantes. Isso é muito legal, porque hoje de manhã, enquanto eu estava tendo um tempo de oração com Deus, eu estava destrinchando ali uma Bíblia, lendo algumas coisas do historiador judeu Flávio Joséfo, e ele estava destrinchando na realidade para o homem e para a mulher daquela época, quando Mateus escreve. Mateus várias vezes ele vai trazer o Evangelho pela perspectiva do povo que já tinha uma herança judaica. Então várias vezes ele fala assim, que os montes concorreriam aos montes do Senhor, que a cidade santa. Então ele usa vários termos a respeito de Jerusalém, a respeito do próprio Jesus, o Messias, conectando com aquilo que o homem da época, naquela época, digamos assim, religioso, né? Porque o cristianismo nasce a partir de Jesus. Então, o religioso da época entendia. Então, Jerusalém era conhecida como cidade santa, era conhecida como a cidade do Senhor. Por quem? Por quem era incrédulo ainda não? Porque já tinha uma fé em Deus. Então Mateus escreve para aquele homem e mulher que tinha um mínimo de conhecimento de quem Deus era e da promessa de Jesus, o Messias vindo. E ele começa a destrinchar, por exemplo, aquela passagem que diz o seguinte, que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aí ele descreve que essa palavra, tanto quando Mateus está descrevendo que a minha família, né, a minha nação, o meu povo é aquele que faz a vontade do Senhor. Então quando Jesus traz o padrão de lealdade, Ele vai bater no princípio fundamental do crente da época, do judeu da época. Porque os 2 princípios de lealdade para um homem judeu, para uma mulher judia naquela época era o princípio da lealdade familiar e o princípio da lealdade a Deus. E aí Jesus vem e fala: olha, eu não vim para trazer paz, mas espada. Para dividir situações. Para que os meus irmãos sejam aquele que fazem a vontade de Deus. Para que meu pai, minha mãe, seja aquele que ama o Senhor. Jesus, na verdade, estava batendo num princípio fundamental do povo judeu. E ele estava ensinando aquele povo que agora eles tinham uma lealdade familiar que era além de uma lealdade de consanguinidade. Era mais do que força de DNA, de sangue, do que conexão biológica. E ele estende isso à família de Deus. Ele estende uma relação de unidade, uma relação de aliança, uma relação de amor, de entrega, ao que seria o quê? O povo que conhecia agora Jesus e tinha se tornado cristão e que decidia fazer do evangelho a sua missão. Então naquele momento o Flávio Joséfo descreve que houve uma grande ruptura no padrão de pensamento da época. A minha lealdade e a sua estava ligada à vontade de Deus, acima dos nossos interesses pessoais. Que agora a igreja de Cristo, a família de Deus, passava a ser parte da minha família, e que agora não tinha mais só ligações consanguíneas, mas eu tinha relações de ligações espirituais, onde eu tinha uma missão para viver, um propósito para cumprir, e um povo que era conectado a mim. E aquilo começou a mexer comigo logo hoje, dia de aniversário da igreja, pensar nessa realidade, pensar em quantos de nós aqui temos vivido no dia a dia alianças de família, de irmão. E isso é muito poderoso. Porque naquele momento, Mateus, que vinha dessa cultura, ele havia sido criado dentro dessa cultura. Ele estava transmitindo o padrão de Jesus através do Evangelho, para que o povo começasse a conhecer como Deus vê família.
Então, na verdade, Jesus não estava falando algo para a época que era só chocante. Ele estava mudando o padrão de pensamento e nos ensinando a ter um padrão de lealdade não menor, mas muito maior. Porque se antes ele englobava a minha biologia, ele agora engloba a minha essência espiritual. Veja que coisa profunda. Podemos destrinchar isso com calma em outro momento. Mas quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a se apaixonar pelo que ela ensina. Porque tudo começa a fazer o maior sentido. Quando você começa a entender porque Jesus, ele foi gerado em Maria. E a Bíblia fala, cumpre-se uma promessa falada por Jeremias lá atrás, que ele viria da semente de uma mulher. Mas ao mesmo tempo, toda a identidade espiritual de Jesus vem de José. Que era essa aliança espiritual, essa aliança onde José entra para exercer a paternidade em Jesus. Aquele Jesus gerado numa mulher virgem, por milagre do próprio Deus, poderia estar dentro de um ventre biológico, mas a descendência de Davi partia de José. Deus estava ali nos ensinando mais uma vez o poder da nossa conexão espiritual, o poder das alianças que fazemos ao longo do caminho, o poder do que ouvimos, porque quando você estuda a história de Jesus, quando você abre o começo de Mateus e você lê toda a genealogia de Jesus, sabe o que você vê? Você vê uma descrição clara da raiz dele. É só você pegar a sua Bíblia. E quando você começa em Mateus 1, ele está dizendo assim: esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele vai vindo. Aí ele chega no versículo 16 e diz: Jacó então gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Você está comigo? A genealogia aqui de Jesus parte do papel que Deus tinha dado a José para desempenhar na vida dele. José, ele vinha de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, até chegar em José, aquele que era casado com Maria, que gerou Jesus. Então muitas vezes Deus vai dar para você uma genealogia que não parte do teu sangue, mas parte da promessa que Ele tem para você, dos lugares que Ele te plantou, das pessoas com quem Ele deseja que você se relacione. Deus é um Deus de biologia, mas Deus é acima de tudo um Deus de herança espiritual sobre mim e sobre você. E é assim que eu quero abrir essa manhã, porque talvez você está aqui hoje dizendo: bem, essa não é a minha história, que legal. Eu quero te dizer que aquilo que é a história dessa casa é sua história também. Talvez você diga: Senhor, mas na minha família, e Deus está dizendo a você: quando eu quero determinar a tua herança espiritual, eu te encaixo na genealogia dos céus e não na biologia que você acha que define o teu destino. Deus é muito mais um Deus que libera sobre nós palavras e cumprimentos, do que um Deus que vai fazer você repetir qualquer história. Porque a palavra deixa claro que Deus, Ele gerou a gente no ventre das nossas mães, quando ainda éramos substâncias informes. Ele fez isso para gerar em mim e você promessas, para gerar em mim e você características únicas. Deus sonhou com a cor da tua pele, Deus sonhou com o teu cabelo, Deus sonhou com o teu jeito de andar, Deus sonhou com a maneira como você ia falar. Mas deixa eu te dizer algo tão poderoso: acima de tudo isso que Deus sonhou nas tuas características físicas, Deus sonhou para você uma promessa espiritual que pode dar um basta em qualquer pecado de heranças anteriores e pode construir para você uma história completamente nova, limpa, de redenção. Ele pode fazer compensar os anos que um dia já foram perdidos, porque Deus não errou quando te gerou. Você não é o acaso, ainda que as pessoas digam que são, porque Deus é o Deus. Do mesmo modo gerou Jesus no ventre de Maria e pôs José para enxertar em Jesus a identidade que ele precisava ter para o cumprimento da promessa. Deus é o Deus que levanta na tua vida situações, lugares, pessoas e estruturas para que você seja um cumprimento de promessa e não o resultado de um acaso. Deus não erra. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não erra e Ele não perde nada na minha e na sua história. Deus não erra, mas você precisa saber quem Deus te chamou.
para ser. Ontem meus filhos tiveram uma apresentação da escola. E o tema, tanto de um quanto do outro, eram animais. E a Alice olhou para mim e disse: mãe, e eu disse: filha, que bichinho você vai querer ser? Vamos escolher. Você vai ser uma girafa. Vamos comprar fantasia de uma ovelhinha, mãe crente, né? Uma leoa. E ela olhou para mim e fez: não, mãe, eu quero ser uma borboleta. Aí eu olhei para ela e fiz: filha, mas a borboleta é um inseto. E o inseto não é um animal. Ela firme olhou para mim e fez: mamãe, não me importa. Filha, todos os amiguinhos vão estar de animais. Porque são animais. Mamãe, eu já te disse. Eu posso ser um inseto, mas eu quero ter asa. O que eu ia dizer para ela? Não importava para ela o que todo mundo ia ser. Não estava importando para ela todos os bichos que eu oferecia, as fantasias que pareciam muito mais elaboradas. A Alice só queria uma coisa: ter asas. E no final ela olhou para mim: mãe, quando nós decidimos a borboleta, ela fez: agora se prepara, eu quero ir com muito glitter. Então, não teve crise. Os amiguinhos dela estavam de bichinhos, mas a Alice estava lá linda, de borboleta, com os LEDs piscando na saia. Porque ela olhou para mim e disse: eu quero ser uma borboleta, porque os animais não têm asa. Ela sabia o que ela queria. E aquela menina pequena, naquele momento, estava pregando para mim. Quantas vezes talvez você se encaixa aos personagens que todo mundo decidiu, porque uma regra social diz que seria aquilo. E às vezes, obedecendo às regras sociais, você está abortando o chamado sobrenatural que Deus tem para você. Às vezes você está abrindo mão das asas que Deus já te deu. Você está abrindo mão dos sonhos que Ele já plantou. Porque afinal de contas, todo mundo está sendo um animal. E daí? E se Deus quer que você seja borboleta? E se Deus quer que você seja uma águia? Às vezes você está tentando fazer a sua classificação caber nos outros. Mas quem cabe na expectativa das outras pessoas jamais vai conseguir se esticar a ponto de viver as expectativas que Deus tem para você. Então volte a abraçar a identidade original pela qual Deus te chamou. Volte a abraçar o propósito que Ele tem para você. Porque se você souber quem você é e ao que você pertence, você se torna imparável. Porque ainda que sejamos vasos de barro, a Bíblia diz que em nós habita algo que vai além da nossa própria força. A graça e o poder de Cristo, o ressurreto entre os mortos, aquele que carrega em si redenção, promessa e liberdade. No final das contas, não é sobre o vaso, é sobre o que o vaso tem dentro de si. Se você me der um cesto, eu posso colocar uma sacola nele e jogar lixo. Aí ele vira uma lixeira. Mas se você me der um cesto e eu começar a colocar frutas, vira uma fruteira. Se você me der um cesto e ali eu colocar materiais preciosos, vira um porta-joia. Porque afinal de contas não é a nossa forma, mas é sobre do que nos enchemos que vai determinar qual é a nossa identidade. De que você quer cheio? Quer ser cheio? Porque eu quero ser cheia dele. Eu tenho dito na minha casa: sem Jesus nós não somos nada. Sabe o que você é sem Jesus? Nada. Pega teus diplomas. Não, mas eu tenho diploma. Sem Jesus, nada. Ah, mas eu tenho um traquejo assim, eu tenho um jeito brasileiro. Sem Jesus, nada. Ai, não, mas eu sei fazer isso como ninguém. Sem Jesus, nada. Mas eu tenho tanto no banco. Sem Jesus, nada. Porque Jesus um dia estava contando uma parábola para o povo e disse: olha, é o seguinte, tinha um homem que guardou todas as sementes no seu celeiro. Louco. Não sabe ele que ainda essa noite eu pedirei a sua vida. O homem dormiu milionário e ele não acordou. O celeiro poderia ter sido queimado. As coisas vêm e vão. Quem coloca o seu valor nas coisas nunca vai saber quem de fato é. Porque se coisas determinam a sua identidade, você não tem uma identidade. Você tem um status.
Mas eu sei cantar. E se você ficar mudo? Mas eu sei pintar. E se um dia te faltarem forças? Eu quero dizer uma coisa. Na alegria ou na dor, eu sei que tudo posso. Você me fortalece. Você me fortalece. No dia bom ou no dia mau. Sabe de uma coisa? Sem Jesus não somos nada. A Farol sem Jesus, sabe o que é? Um prédio bem pintado, até bem estruturado. Mas sem Jesus não somos nada. O seu ministério sem Jesus é o quê? Nada. Porque se a presença não estiver, não vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa. O céu sem Jesus, o que é? Nada. Para que você vive? O chamado principal que eu quero celebrar hoje é a cultura da presença de Deus. Para onde eu vou, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Estude, avance, exerça um chamado, use roupas bonitas, tudo bem, trabalhe, aprenda línguas, tenha diplomas. Mas saiba de uma coisa, tudo isso sem Ele não faz sentido. Sabe para que nós queremos todas essas coisas? Sabe para que você deve desejar todas essas coisas? Para que aonde você for, digam parabéns, você chegou aqui por conta dessa formação. Não, eu me formei para chegar aqui, para dizer que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, porque todos os montes concorrerão ao monte do Senhor. Bem, porque você faz isso tão bem? Eu faço isso bem para glorificar ao Senhor. Porque em Colossenses me ensina que eu faça todas as coisas para a glória de Deus. O Deus que abre portas onde não havia, que me colocou aqui. Porque tudo é dele e tudo é para Ele. Tem gente que vive pela própria competência. Que pena. Vai continuar lutando todos os dias para se manter nos lugares. Mas tem gente que vive pela graça, que usa tudo que tem para dizer a Ele: Senhor, o que queres de mim? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar. O chamado que um dia Tu fizeste a mim e ao qual, sem hesitar, eu disse sim. Ressoa em meus ouvidos como na primeira vez. E a Ti, Senhor, eu novamente digo sim. Você está pronto para dizer sim de novo todos os dias? Você está pronto para o Senhor te tirar de um lugar e levar para outro? Você está pronto para andar pelo mapa e Deus poder te soprar para onde for necessário e você vai conservar a mesma alegria? Você está pronto para se trancar no seu quarto e adorar aonde ninguém mais te vê? Você está pronto para amar alguém que ninguém está amando, para fazer algo nos bastidores que ninguém está fazendo? Você está pronto para ser leal quando ninguém está te observando? Você está pronto para julgar as coisas conforme a Bíblia e não conforme a natureza pecaminosa do seu coração? Você está pronto para dizer a Ele: adeus, faz o que tiver que fazer, até que um dia nós estaremos fazendo o que fizemos aqui no altar. Como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. O dia em que verei a face do meu amado.
alegria completa não é para hoje. A alegria completa é quando finalmente eu olhar para Ele face a face e puder dizer, como Ele disse um dia para mim: ah, Senhor, está consumado. Eu fiz o que você me pediu. Eu te amei com todas as minhas forças, todos os dias da minha história. Senhor, eu desejei a tua presença como a corça anseia por águas, como o meu maior tesouro. Eu fiz de você o meu tudo. Enquanto isso, eu quero te convidar a ver a realidade de Mateus 5, do versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para se colocar embaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Passo número 1, para mim e para você, de fato, ser luz. Quando você começa a entender essa realidade de Mateus 5, ele não está dizendo que quando alguém vê que você fez algo bom, eles te promoverão a outro ministério. Quando alguém vê que você fez algo bom, eles vão dar um tapinha nas suas costas. Quando alguém vê que você tem boas obras, nós vivemos com base nessa promessa, porque nós somos de um mundo que está sempre esperando resultado. E nós estamos sempre esperando promoção. Nós somos de um mundo piramidal. A grande verdade é essa. É que o povo de Deus saiu no Egito, mas o Egito continua sendo parte da vida deles. É por isso que é tão fácil cair num sistema de pirâmide de uma empresa. Promessas de multiplicação rápida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, minha gente. Riqueza repentina, que não foi exercida no trabalho, no suor e na entrega, pode procurar direitinho que tem fraude. Ou jogou na loteria, que também não é aprovado pela palavra, porque na miséria de vários um se vangloria, no vício de outros se vangloria. Isso não é bíblico. Pelo contrário, a Bíblia vai contra isso e vai contra aquele que presta seu dinheiro a juros. É só ler Provérbios. A Bíblia ensina você dicas de economia. A Bíblia vai contra a pessoa que só é abençoada e depois sai amaldiçoando. A Bíblia ensina você ética. A Bíblia ensina você finanças. A Bíblia ensina você conduta. Diz que a mulher espalhafatosa é a vergonha de seu marido. A Bíblia diz que o homem que anda perambulando pela noite envergonha a sua família. Então a Bíblia está o tempo inteiro ensinando você a viver bem. Só não vive bem que não lê a Bíblia. Desculpa, era para ser mais leve, né? Mas a gente veio porque a gente quer verdade, amém? Aleluia. Então o que aqui está dizendo? Que você se acostumou com o sistema piramidal. Você foi livre do Egito lá atrás. Você cantou Cassiane, o hino da vitória. E você disse: quando estiver frente ao mar, atravessar, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Deus vai te... E você vai entoar o hino da vitória. Chame logo esse homem para te ajudar. E aí você cantou isso. Mas aí você foi trabalhar no outro dia. Quem babar o ovo do chefe, eita, promovido. Só que tem coisa errada acontecendo. E você está tanto querendo ser promovido que você não está aprendendo o que é valor, o que é princípio que Deus mandou você fazer. Ó, quem ficar quietinho com isso daqui, eu vou favorecer, dar um diazinho extra aí de descanso. Opa. Não, mas aí você é chefe. Ó, só negar esse valor aqui não vai dar nem para perceber, não vai cair na malha fina. E você ainda vai deixar de, entre aspas, perder esse dinheiro que foi para o imposto. Opa!
O tempo inteiro, o sistema do Egito está gritando na nossa sociedade. O tempo inteiro, você precisa fazer coisas, você precisa ser aprovado, você precisa ser visto, você precisa ser reconhecido. E as redes sociais, a gente está lá para pregar. Não vamos sair não, vamos ocupar o nosso espaço. Mas para pensar que isso pode ser um ópio. Pode ser também algo que diz a você, parabéns, às vezes está fazendo tudo errado. É um bando de ovelhinha, às vezes sem lã, postando foto de biquinho. Põe a lã, ovelha. Põe a lã. É uma foto de costas. Eu fico pensando, o que essa pessoa quer mostrar, Jesus? E embaixo é um versículo bíblico. É o irmãozinho querendo mostrar os bíceps. Calma, irmão. Um dia tudo isso cai. Outras coisas também. Não se garanta nisso. Porque vã é a formosura. Mas a mulher e o homem que teme a Deus, esse será louvado. Faça o que tem que fazer. Puxe ferro. Mas não deixe o ferro levar embora o teu conceito da palavra queimando na tua mente. Então esse sistema do mundo ensinou a mim e a você o quê? Que toda vez que eu fizer algo bem feito, eu serei aplaudido. Que toda vez que eu fizer algo legal, eu serei promovido. Ei, Egito! Sai da minha vida. Porque Mateus está dizendo o seguinte, vocês são luz, para que quando verem as suas obras, glorifiquem a quem? Um bom cristão não está juntando estrelas no hall da fama. O bom cristão está juntando tesouros no céu. No lugar onde a prata e a ferrugem não corrompem. Ei, um bom cristão, ele pode ter várias características de caráter, de lealdade, de honestidade, de benevolência, de amor. Porque ele não está esperando a reação da sua ação. Ele está esperando glorificar ao Pai que está nos céus. É por isso que o bom cristão, ele pode ser bonzinho com alguém que é ruinzinho com ele. Não, essa pessoa está sendo ruim comigo. Você não vai se defender? Não, eu não sou o Gargamel. Eu sou uma filha e um filho de Deus. E o Senhor diz que se eu tiver com algo me angustiando, eu levarei as minhas súplicas ao Pai que está no céu. E Ele que está nos céus, Ele vai julgar retamente. Então o cristão, ele realmente não é desse mundo. O cristão realmente não é normal. E é por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. As que não são, para tornar em algo. Porque não só Deus está prometendo isso para quem acha que não tem mais nenhum futuro, que já estragou tudo. Mas Deus está prometendo isso porque o meu padrão e o seu não são compreendidos pela sociedade. O homem espiritual discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. O homem espiritual, a Bíblia o tempo inteiro está esperando, mostrando a diferença entre uma pessoa espiritual e uma pessoa carnal. Uma pessoa que teme a Deus e que não teme. Uma mulher de Deus e uma mulher que não é. Um homem de Deus e um homem que não é. Porque o meu paralelo e o seu não é o que faz a sociedade. Eu não moro no Egito, nem você. O nosso padrão é o que diz a Bíblia. Eu não sei o que eu vou fazer, Bíblia. Eu não sei para onde vou, Bíblia. Eu não sei como orar, Bíblia. Eu não sei como me curar, Bíblia. Eu não sei como responder, Bíblia. Porque um dia Paulo estava nessa crise e ele disse, o que eu direi no tribunal? E ele estava sentado com outros irmãos. E ouviu uma só oração e Deus disse a eles, vocês serão cheios. E quando vocês forem cheios, vocês saberão o que dizer. Muitas respostas que você procura não está no chat GPT. Não está no conselho do irmãozinho. Não está na oração da madrugada. Não está no YouTube. Ainda que tudo isso seja uma bênção. Mas o que você precisa viver, o que você precisa dizer, o que você precisa fazer, está no coração do Pai para você. E quando você mergulhar na presença dEle, você saberá o que fazer, para onde ir. Porque nós estamos procurando o ópio o dia inteiro, seja numa internet, seja alguém nos dizendo algo. Deixa eu te dizer, irmão, é Bíblia na cabeça. Muitas vezes você vai estar orando, você vai estar lendo a Bíblia e Deus vai trazer uma nova ideia. Muitas vezes você vai estar orando, você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar adorando e Deus vai falar com você. Aí você vem no culto, Deus confirma. Aí você abre a palavra e vem outra palavra que faz sentido, porque Deus quer falar, nós estamos ouvindo. Então,
Nós seremos luz e Ele será glorificado. O que a Bíblia está dizendo aqui, gente? Não diz assim, olha, vocês serão luz. A Bíblia diz, vocês são luz. Você não é um projeto de vela. Você não é um LEDzinho. A Bíblia está dizendo, vocês são luz. Então a Bíblia está fazendo uma afirmação clara para mim e para você. Vocês são luz. O que você vai fazer com isso agora é a escolha sua. O Senhor não está fazendo uma promessa no futuro. Ele está falando do teu hoje. Você é luz. Você é luz. E a luz tem duas funções principais. Ela serve para iluminar e ela serve para expulsar as trevas. Você está expulsando as trevas? Todo mundo acha que expulsar as trevas às vezes é só dizer, sai em nome de Jesus. Expulsar as trevas é viver de maneira que onde você está, as trevas têm que sair. Quando você liga uma luz, ela não faz assim, psh, psh, sai escuro. Você só liga a luz. Você chega no ambiente, a fofoca tem que parar. Não está parando, está agarrado. E não é com quem está fofocando, é com a gente. Você chega no ambiente, a conversa tem que ter outro nível. Você está num lugar, a adoração tem que ter um estilo de vida. A sua casa, como é que está? Está tendo murmuração? Liga de manhã o louvor. Te adorarei. Aí alguém fala, nossa, o dia está frio, né? Não importam as circunstâncias. Aí alguém chega, nossa, tá ali, deu problema. Te louvarei. Pronto. Eu lembro lá em casa, teve uma fase de irmãos, né? Que tava todo mundo assim, meio que entrando numa pré-adolescência com adolescência misturado. Aquela coisa de hormônios, todo mundo arengando. Arengando é brigar. Você é chato, você não sei o quê. Aí minha mãe colocou uma regra. A cada um xingamento, 3 elogios. Primeira semana, era o dia inteiro o elogio. Você é bonito, você é inteligente. Porque era tanto xingamento que a gente teve que trocar, né? Eu lembro que tinha um irmão que era muito engraçado, ele não tinha paciência para elogiar. Falava assim, você é legal, você é legal, você é legal. Eu falei, não, 3 diferentes. Pode usar a cabecinha para pensar em coisa boa. Sabe o que aconteceu? Depois de um mês, ninguém mais aguentava xingar um ao outro. Porque ninguém tinha mais paciência para elogiar. Parou o padrão. O chato agora tinha falado tanto que era lindo, maravilhoso, inteligente. E ela dizia, eu quero elogios reais. Eu não podia dizer que o rápido era devagar, né? Que o devagarzinho tinha tiro assim. Então eu tinha que pensar coisas reais. E aquilo foi quebrando um padrão. Ei, começa a quebrar os padrões da tua vida, os padrões da tua casa, os padrões do teu trabalho. Ah, tá tendo murmuração, você vai trabalhar com fone de ouvido, meu amor. Mas o seu ouvido não é pinico. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então ouvir o que não é palavra também traz alguma coisa. E fé que não é. Porque as más conversações corrompem o quê? Aí tem gente que fala assim, eu tô tão angustiada, tô me sentindo mal, tô me sentindo assim, deslocado, eu tô com um problema, eu tô sentindo a minha alma, eu tô com raiva do meu marido. Claro, boneca, tu sentou na mesa, tu mostrou assim com as amigas que só mete o pau no marido, tu vai começar a amar o teu? Não vai. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você senta numa mesa, que tudo que faz naquela mesa é meter o pau, não, porque Deus não curou não sei quem, porque a fome do mundo. Os céus Deus entregou aos anjos, mas a terra aos homens. A fome mundial é um problema meu e seu, porque Deus deu a gente o governo da terra, é culpa nossa. A guerra é culpa minha e sua, porque a terra Deus deu aos homens. E lembra, você pode ser ferido por um erro seu ou pelo erro de alguém, porque a terra Deus entregou aos homens. Agora o que Deus faz, que ninguém faz, é restaurar alguém depois que outro lhe feriu. É restaurar uma história depois que ela foi machucada por alguém. Mas aí você senta nessa mesa e daqui a pouco a sua fé está sendo minada. E você não sabe que você está com fé minada. Porque dentro de você, o teu coração já está dividido entre a fé que te resta e a incredulidade que entrou pelas más conversações. Então ser luz é uma decisão prática. É dizer não às trevas com a maneira que eu vivo. É dizer isso não, na minha casa não. No meu estilo de vida não. Na história dos meus filhos, não. No meu casamento, não. Nos meus netos, não. Nos meus sobrinhos, não. Ser luz é muitas vezes dar nãos doloridos para ter sims dos céus. Mãe, porque eu não posso, todo mundo pode.
É a sua hora. Diga o que você um dia já ouviu. Você não é todo mundo. Essa é a maior realidade. Você não é todo mundo. Vós sois luz. Eu não sei se é luz ou não, mas você é. Então você vai viver como tal. Só que essa fé ela não pode ser a fé, gente, MIB. Não pode ser uma fé 007. Essa palavra está dizendo que essa fé não é uma fé que você esconde. Ei, eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Te amo. Te amo. Relacionamento escondido é relacionamento de amante. Que quando tá apaixonado, rapaz e a moça, como é que é? Ai, eu te amo. Põe foto, né? Meu marido, minha esposa, amorzinho, love. Meu namorado, minha namorada. E chega nos lugares tudo feliz. Principalmente aquele povo que orou que só, né? Tava assim. Tava guardado nos esconderijos do Altíssimo. Aí Deus se expôs. Aí comecei, meu namorado, minha namorada. Meu amigo, minha amiga. Ria não, Alisson. Não ria não. Só que você tá posse de vitória, agora tá desse jeito. Né? Aquela coisa. Tava esperando no Senhor. Aí fica bem feliz, né? Os adolescentes vão estudar. Espera mais um pouco que é melhor. E aí o que acontece? Aqui, casou, aquelas fotos bonitas, a vitória do crente. Minha vitória tem sabor de mel. Mas porque a gente olha para Deus, a gente tem tanto receio de ser julgado pelo nosso relacionamento com Ele. A gente esconde nossa fé, quando essa fé é resposta para o coração machucado e ferido da nossa ansiedade. Quando essa fé é a resposta para tantas coisas, porque eu tenho medo de numa mesa de negócios, na hora de uma refeição, baixar a minha cabeça e ainda que em silêncio, agradecer e orar pela refeição. E eu fico assim, como se nada acontecesse. Eu como aquela comida sem agradecer, como tem que ser a minha prática e meu costume, porque eu não quero que minha fé atrapalhe. Ei, eu só conheço uma coisa que a fé pode fazer e não é atrapalhar. A fé move montanhas. Deixa a sua fé ser conhecida. Não esconda essa luz, esse egoísmo. Você conhece Jesus, deixa que outros conheçam. Pela maneira que você vive. Mas também porque você dá a elas a oportunidade de fazer aquela pergunta que quem ama vidas está esperando ouvir. O que tem de diferente em você? Por que você curvou a cabeça na hora da refeição? Por que você ora? Vem cá. Deixa eu te contar o que Deus fez na minha vida. Aí você vai ver pessoas acertando o caminho, porque você foi luz. Não tem coisa melhor que essa. Aí você vai ver gente que o casamento estava destruído, começar a encontrar um fôlego de vida, porque você mostrou quem ele é. Porque o crente não quer tapinha nas costas, o crente não quer uma promoção, o crente não quer, nossa, você é um exemplo. Sabe o que o crente quer? Ele quer povoar os céus e revelar quem Deus é. Custe o que custar. A maneira como você se veste para a glória de Deus. A maneira como você fala para a glória de Deus. A maneira como você vê que ninguém está vendo para a glória de Deus. A maneira como você trabalha e não se... Mas por que você não vai entrar nesse esquema? Porque eu vivo a minha vida com Deus olhando cada área dela. E eu tenho um compromisso de agradar a Ele e o resto Ele cuida. Qual é o problema de dizer isso? E quando você está com medo disso, tem um monte de gente falando de várias coisas que eles acreditam. Mas aí, para você ouvir, tudo isso é tolerância. Mas revelar quem você é errado? Ei, não se acende uma luz para se pôr embaixo da mesa. Nem se coloca a tocha no lugar que ninguém pode ver. Quando você acende uma luz em casa, você coloca ela num lugar onde ela possa iluminar os ambientes. Para de ter medo de revelar quem Ele é. Quem Ele é. Porque Efésios 5:8 diz: em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Você também já foi trevas. Não tem vergonha nenhuma nisso não. Vergonha tem você não dizer que agora você é luz. Vergonha tem
e a gente não revelar o que Ele é capaz de fazer. Paulo um dia disse, olha, eu não sou o que eu gostaria. Não ainda. Mas eu também não sou mais quem eu era. Muitas vezes eu quero fazer o certo e erro. Mas eu continuo olhando para Cristo. Você não precisa ter uma vida perfeita para revelar quem Jesus é. Você precisa só ser de verdade. Esses dias meu filho olhou para mim e fez, olha mãe, sabe por que as pessoas estão com muito medo de acreditar umas nas outras? E eu disse, por quê, filho? Porque como todo mundo está mentindo, o outro também acha que é mentira o que alguém falou. Você entendeu o raciocínio dele? Então, como todo mundo mente muito, quando aquela pessoa ouve alguma coisa e ela é mentirosa, ela vai pensar assim, deve ser mentira. Comece a ser de verdade. Comece a mostrar a verdade de quem você é. Comece a viver de verdade. Comece a ser o que você é em todos os lugares. Que aí não vai ter dúvidas nem em você e nem em quem acompanha a sua história. E esse é o nosso maior testemunho. Deus não está esperando pessoas perfeitas para testemunhar dele. Deus está esperando que pessoas de verdade comecem a dizer, Ele pode fazer o que ninguém faz. Tem uma história que o Craig Hill conta. E que eu gosto muito. O Craig Hill fala que todas as vezes uma mulher chegava na igreja, seu esposo era da igreja há muitos anos, e esse esposo começou a não ir mais. E todas as vezes que ela chegava na igreja sozinha, ela dizia assim, meu marido não veio porque ele está doente. Na outra semana meu marido não veio porque ele está trabalhando. Na outra semana meu marido não veio porque ele teve que visitar um parente. E aquilo não era verdade. Um dia o pastor Craig chamou ela e disse, senta aqui, irmã, o que está acontecendo? E a muitas custas ela abriu o coração e disse, bem, ele não quer mais vir na igreja. Ele não acredita, a fé dele foi se esmorecendo. E ele perguntou, o que ele faz nos domingos de manhã? E ela começou a chorar. Ele assiste Fórmula 1, ele assiste futebol, ele faz programações externas. E se você está satisfeita em todo domingo precisar contar uma mentira para vir na igreja, mas senão eu estava pensando em deixar de vir também. Porque eu não aguento mais mentir sobre o que está acontecendo. E eu fico tão envergonhada dele não estar e de eu ter que mentir, que a minha fé também está esmorecendo. E o pastor disse para ela, experimente viver de verdade. Experimente dizer a verdade, não dá satisfação. E veja como você vai se sentir. E aí no outro domingo perguntaram a ela assim, meu marido não está querendo vir na igreja. E ela disse que no início foi difícil para ela. E ela vai contando essa história. Até que em um certo momento ela se acostumou. Que essa era a história dela. Essa era a verdade. Esse era o momento que eles estavam vivendo. A igreja e as melhores amigas começaram a orar com ela pela volta desse marido. Para os caminhos do Senhor. Sabe o que acontece, gente? Depois de 6 meses... esse homem volta a ter fome e sede de Deus. Ele volta a ir para a igreja. E essa mulher pôde testemunhar que ele agora tinha voltado para os caminhos do Senhor. Mas que a pior parte para ela, para Deus começar a agir, foi ela parar de ter vergonha da própria história e contar a verdade. Aí as pessoas começaram a poder orar com ela. Começaram a ligar para o marido dela. Alguns amigos antigos começaram a chamar ele para tomar um café. E reativar a fé daquele irmão. Porque no fundo, talvez toda essa história era Deus trabalhando no coração de uma esposa, de não ter medo, de saber que a vida cristã às vezes vai ter imprevistos, dificuldades, perdas, mas que Deus é fiel para nos resgatar, nos redimir e recompensar pelos anos de dor. Porque a própria palavra nos garante que aquele que planta chorando, volta colhendo e sorrindo. A cura do marido dela passou pela verdade do coração dela. Ora, nenhum ela expôs, ele fez isso, ele está fazendo aquilo. Ela expôs, ele não está querendo vir.
E ela começou a ganhar um time de intercessores e não de julgadores, que começaram a torcer pela restauração daquela família. E quando aquele homem vai contar o testemunho, ele diz: eu tinha desistido do que Deus tem para mim, mas nem Deus, nem a igreja desistiram de mim e da minha casa. Aquela mulher começou a ir na igreja sem culpa, porque afinal de contas agora as pessoas sabiam da realidade. Ser de verdade custa muito no começo, mas custa muito menos a médio e longo prazo. Ser de verdade, ser vulnerável no nosso coração, ser genuíno, porque Deus está querendo usar pessoas que têm histórias que nascem de restauração e não de perfeição. Talvez você tenha vergonha de alguma parte da sua história, mas Deus nunca teve. Sabe por quê? Porque Ele sabe como acender a luz do quarto. A gente, quando é criança, tem medo de bicho, né, embaixo da cama. Aí a gente morre de medo do escuro. Eu me lembro que eu tinha uma sensação de que se eu fosse de um lado para o outro da casa, no escuro, no corredor, um bicho ia me pegar. E eu lembro de sair correndo, eu desligava a luz da cozinha e eu tinha que voltar para o quarto. Minha nuca até arrepiava. Eu saía bem rápido, corria, acendia a luz do quarto e entrava. E eu comecei a me testar. Eu comecei a dizer para mim mesma: você vai andar no escuro sem medo. Eu lembro do meu coração subindo pelo pescoço, assim, batendo aqui. E eu andando assim, bem firme. E dizendo para mim mesma: se você não tiver medo do escuro, o escuro vai ter medo de você. Era meu treinamento profético. E eu comecei a fazer isso até que um dia eu comecei a andar no escuro sem medo, porque agora eu já tinha vencido aquilo. Mas tem muita gente que fica adulto e fica com medo do claro. Se souberem, se verem. Só que você só vai poder ser luz quando você puder deixar Deus acender os quartos escuros da tua história. Você só vai poder ser luz quando você permitir que a glória de Deus gere impacto por meio da sua identidade. Ser luz é quem você é. Ser luz é para quem você nasceu. Ser luz é o grito que está dentro do teu coração. Ser luz é o que você foi gerado para ser. Porque ser luz não é só parecer bom. Ser luz é ter piedade dentro de si, é amar. Ser luz não é parecer algo. Ser luz é ser algo que não é na nossa própria força, mas é na força de Cristo. Jesus vai resumir toda a lei do amor quando Ele diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Quem é luz, ama. Sabe por que ama? Porque é parte de quem é. Às vezes a gente até tenta, tem gente que dá tanto trabalho que a gente nem quer amar, né? Mas dentro da gente tem algo mais forte, que faz a gente se importar de verdade. De vez em quando eu também olho e digo: Senhor, tem umas ovelhinhas que tu arranja. Tem certeza que era para mim mesmo? Mas eu não consigo parar de amar. Sabe por quê? Porque Ele já acendeu a luz em mim. Quando a gente é criança, é a lei do talião, minha gente. Eu era justiceira. Sempre fui boa aluna, assim, comportada, mas eu tive uma vibe aventureira. E eu era defensora dos fracos e oprimidos. Eu lembro que eu tinha uma amiga que o cabelo dela era cacheado e ela usava umas tiaras. E toda vez que ela jogava, aqui vocês chamam de queimada. Queimada, o arco dela caía em cima do óculos, ficava pendurado e as pessoas tiravam onda dela. Um dia um menino provocou ela na queimada. E eu sempre fui pequena, porque Deus sabe para que dar cada coisa. Se tivesse me dado da altura, rapaz, era um perigo. Olha, se Ele tivesse me dado da altura e olho verde, aí piorou. E eu lembro que eu me senti com tanta raiva da injustiça dele. E ele era o menino maior da nossa turma. Eu lembro que eu entrei no campo dele. Puf! Olha, eles me provocam. Foi o sangue nordestino, a faca na bota. E eu lembro que eu... E todo mundo, ela lá. Eu era formiguinha atômica, como eles diziam. E eu lembro da sensação de fazer justiça para aquela menina.
Mas a palavra declara que a minha justiça e a tua é como trapo de imundícia. O amor não é baseado no quanto você faz justiça pelo outro. O amor é baseado no quanto você se entrega e ama, ainda que você não consiga resolver do teu jeito. Então a criança tem esse senso. A criança tem esse senso de... Eu já gostava das ovelhinhas de Jesus, mas eu gostava do jeito errado. Eu lembro que eu fiquei conhecida na escola. E ninguém mais provocava as pessoas que eu protegia. E ninguém mais tirava brincadeirinha sem graça. Eu lembro que essa menina levantou a tiara depois do que aconteceu, olhou assim para mim. Os cabelinhos dela cacheados, lindos. E ela olhou para mim e fez: que legal. A gente pode ser amiga, né? Essa é a justiça infantil que a gente tem. Essa é a justiça boba que a gente faz. A justiça na nossa força. Essa é a justiça pequena, onde você chega no trânsito e grita com alguém. Ei! Isso é aquela criança de 5 anos de idade gritando dentro de você. Essa é a justiça que ninguém pode fazer isso comigo. Essa é a justiça do eu tô certo. Meu amor, quando 2 pessoas perdem e rompem, não tem um certo na situação. No fundo, a infantilidade de um gera consequência para os 2. A injustiça de um, a perseguição de um, o ódio de um, machuca os 2. Mas faz muitos anos que eu aprendi que amar pessoas é um tipo de justiça que a minha carne jamais vai poder produzir sozinha, nem a sua. É o tipo de justiça que nós conseguimos, não quando agimos, mas quando nos calamos diante dos homens e gritamos diante de Deus. Ei, filho de Davi, tem compaixão, Pai. Toca essa vida, Senhor, muda essa história. É por isso que a Bíblia diz: ame e ore por quem te persegue. Gritar no trânsito, brigar na rua, resolver na mão, no braço, na força, na palavra. Isso é para os fracos. Os fortes, a palavra diz que amontoam brasas vivas na cabeça de quem lhe machuca. Amar de verdade é acreditar numa pessoa quando ela mesmo desistiu. É acreditar no milagre quando parece impossível. Ei! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. É olhar para alguém que a sociedade rejeitou e dizer: ei, há esperança. É olhar para alguém que te machucou, te traiu, te ofendeu e dizer: eu te perdoo. É olhar para alguém que todo mundo já desistiu e dizer: eu vou ter fé por mim e por você. É olhar para alguém e dizer: não importa o que te fizeram, mas importa o que Deus pode fazer com o que te fizeram. Porque quando você é luz, você passa a amar livremente. Porque quando você é luz, a palavra diz em João 3,35: todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Quando eu era uma menina, eu comecei a amar de maneira infantil, mas Deus estava pondo dentro de mim já o grito por proteger aqueles que o mundo tentava machucar. Sabe por quê? O teu chamado grita dentro de você. Só que o modo, quanto mais luz você é, mais você vai fazer a maneira de Cristo. Você percebe que nada nesse mundo tem valor se Ele não estiver lá. Você percebe que todas as pessoas reservam dentro de si um propósito que você pode ou continuar enterrando o propósito que a pessoa carrega, ou você pode ser um escavador dos tesouros que Deus escondeu dentro de cada um. Eu escolhi pegar minha picareta e abrir corações para encontrar os tesouros que Deus implantou dentro de cada um. Se você for luz e se você amar pessoas,
vai ter uma só consequência. Você vai começar a transformar tudo à tua volta. A palavra diz em Jeremias 29:7, pode vir, amor, que quando você procurar a paz da cidade, orar por ela, você também terá paz. Porque uma pessoa que é luz e que ama outras pessoas, ela começa a transformar os ambientes à sua volta. Já viu alguém chegar junto de você e dizer, nossa, eu estou sentindo uma paz aqui. Alguém chega junto, entra na tua casa e fala, meu Deus, uma sensação boa. Alguém chega na tua mesa de trabalho, eu amo vir aqui bater papo. Porque quem é luz e ama sem interesse, e ama de verdade, faz a diferença. E sabe como a gente conclui? Sabendo que ser luz é a nossa identidade. Que amar pessoas é a nossa missão. E transformar impacto, e transformar lugares é o impacto que eu e você somos chamados a gerar. Amém?